Voltamos para o último bloco da nossa aula de hoje. Crime consumado e tentativa. Isso eu acho que vocês gostam de trabalhar, né? Crime consumado e tentativa. Aonde está isso no Código Penal? Artigo 14, tá, pessoal? Em incisos. Ali está a questão do crime consumado e tentativa. E no nosso material, obviamente. Tá? Bom, então o que diz o artigo 14? Diz de ser o crime. Crime consumado. Vamos primeiro para o crime consumado, depois a gente avança. O crime consumado, inciso 1º. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Então o crime só vai estar consumado quando efetivamente dentro dele estiver conter todos os elementos necessários para que seja considerado um crime efetivamente completo, configuradamente consumado. Vamos para o material. Inciso 1º. Então diz lá, vou repetir o que eu falei. Crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tá? Então, isso quer dizer quando o crime estiver inteiramente realizado, não pedaços. Tá? Vamos lá. Então, é preciso que nele esteja reunido todos os elementos para que tenha definição legal específica. Tá? Vamos pegar exemplo. No crime de homicídio e o infanticídio, ele ocorre com a morte da vítima. O homicídio, quando vier a vítima a óbito, e no infanticídio, quando for cometido contra crianças. Mas só vai estar consumado efetivamente com todos os elementos quando tiver vindo a óbito. Senão, não existe como ter o crime de homicídio estar configurado se a pessoa está no hospital mal. Nós não temos homicídio consumado. Portanto, é preciso que tenha todos os elementos configurados. Ou seja, contra a criança, foi infanticídio, um homicídio contra a pessoa, é preciso que ela tenha vindo a óbito em função da ação do sujeito ativo. Ele veio a óbito, o sujeito cometeu um homicídio simples, artigo 121 caput. Atirou, matou, na hora, tranquilo. Opa, temos o crime consumado. Por quê? Porque tem todos os elementos do início da ação, desenvolvimento e resultado. Tá? No crime de lesão corporal, por exemplo, é ofensa à integridade corporal da pessoa. No crime de furto, tá? Se apossar da coisa alheia móvel. Tá? No crime de estelionato, de obtenção da vantagem indevida. Então essas questões são questões que trazem a necessidade desses elementos todos estarem configurados. Professor, não entendi, explica de novo. Vou pegar o exemplo então do crime de furto. Para que seja configurado o crime de furto, ou seja, para que o crime seja consumado, é preciso que ocorra de fato, tá, a posse, se a posse da coisa alheia móvel de outrem. Aí sim nós vamos ter todos os elementos para que seja o quê? Seja furto. Tá? Artigo 155 do Código Penal. Então é preciso, para que esse crime seja consumado de fato, que ele tenha a configuração completa, esteja com seus elementos definidos. Ok? Vamos lá. Tentativa. O que diz o inciso 2º? Tentativa. Tentado, né, obviamente o crime, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Então vamos lá. Inciso 2º. Tentado quando iniciada a execução, ou seja, ele saiu de casa decidido a cometer um assassinato, um homicídio. Vou matar aquele cara. Terminou hoje. Tá? Ele iniciou a execução. Ele pegou um machado e deu 10 machadadas na pessoa. Mas ele é tão ruim, cara. Tão ruim que ele não conseguiu matar. Tá? Por quê? Porque ele estava dando a 10ª machadada e pegou mal. E chegou uma pessoa e socorreu. Se interferiu e conseguiu fazer com que ele fugisse. Ou seja, ele não terminou, não matou a pessoa porque ele não quis ou porque ele teve que fugir. Ele não matou porque ele teve que fugir. Ou seja, ele não matou porque alguém interferiu e ele não pôde terminar. Ou seja, melhor dizendo, ele não conseguiu terminar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele não conseguiu terminar o homicídio porque alguém interferiu. Porque se não tivesse vindo ninguém, ele teria dado machadada na pessoa até cortar os pedaços. Tá? Então, se configura claramente uma tentativa de homicídio. Porque o homicídio só não ocorreu de fato porque o cidadão não conseguiu por interferência de terceiro. Ou seja, circunstâncias alheias à sua vontade. Tá? Mas, professor, como é que é a pena da tentativa? A pessoa da tentativa pode ser punida, não pode ser punida. Como é que pode ser isso? Né? Pessoal, tentativa por óbvio vai ser punida. Tá? O que acontece? Como é que se faz essa análise da pena? Parágrafo único. O que diz o parágrafo único do artigo 14? O salvo a disposição em contrário,
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, a pena de tentativa vai ser punida correspondendo ao crime consumado por hora. Mas como vai acontecer isso? Vai depender do crime cometido e análise do juiz em cima do caso específico. Como aconteceu, o grau de violência, se o cidadão também é um cidadão primário. Tudo isso entra no pacote. Tá? E aí vai ser analisado. Então, a pena de tentativa vai ser punida sim, mas baseada na pena do crime capital, do crime principal, que pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Tá? Então, a punição da pena de tentativa vai ser baseada no crime que foi cometido. Tentativa era para ser homicídio. Então, a pena base do homicídio é essa. Eu cometi o crime de homicídio simples. De 6 a 20. Tá? Vamos lá, só para pegar um link com vocês. Vamos lá. 121 do Código Penal. Só para a gente ter um exemplo prático. Homicídio se matar alguém, pena de 6 a 20. Então ele iria matar. Acabou cometendo uma tentativa de homicídio. A pena base é de 6 a 20, que pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Tá? Então, se ele pegar 6, pode 2 terços de 6, ele pode pegar, dividir a pena nessa questão de pegar 2 anos. Tá? Essa é a configuração básica do crime de tentativa. Bom, os elementos da tentativa. Bom, a conduta e a não consumação do fato. Então, elementos se caracterizam na tentativa de praticar uma ação e ter outro resultado. Tá? Então, os elementos são a conduta, o ato da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Falei antes, o cara não conseguia efetivar o homicídio por interferência de terceiros, ou porque a vítima reagiu e ele teve que fugir. Então, são várias possibilidades que podem fazer, a polícia chegou, sabe? São várias possibilidades que podem fazer com que o crime não se efetive 100% por interferência de terceiros, ou seja, não porque o criminoso não queria fazer, porque ele não conseguiu. Então, isso nos remete ao crime não ter sido efetivado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí nós temos claramente uma tentativa efetivada. Tá, pessoal? Bom, para fechar a nossa aula de hoje, vamos finalizar a matéria de crime consumado e tentativa com uma questão concursal, como sempre, como é de praxe. Tá? Bom, no que tange o crime consumado e a tentativa, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Assertiva A. Crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Falei no início da abordagem sobre o conteúdo. O crime só vai estar consumado quando efetivamente nele se reúnem todos os elementos necessários. Tá? O que quer dizer isso? Eu falei para vocês antes. Efetivar o crime de homicídio é preciso que efetivamente tenha existido o óbito pela ação do sujeito. Não que ele tenha vindo ao morrer no hospital, como eu dei um exemplo para vocês, a terceira vez agora eu vou mencionar. Tá? Então a assertiva A está correta. Assertiva B, tentativa. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vou repetir. A tentativa. Quando iniciou a ação do crime, ele foi para atirar, atirou. Mas quando ele ia descarregar o revólver, chegou a polícia e ele fugiu. Ou seja, o crime só não teve essa configuração final por interferência de terceiros, por motivos alheios à vontade do agente que queria sim terminar o serviço. Opção B, correta. Assertiva C. A pena de tentativa, agora é quanto à pena. Pena de tentativa. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Até aí certo. Diminuída de 1/6 parte. Opa! O que nós analisamos no material? O que diz o nosso artigo 4º, nosso artigo 4º, vamos lá, voltando aqui. O que diz o artigo 4º sobre a pena de tentativa no parágrafo único? Vamos lá. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Primeira parte da C está certa. Agora, onde está o erro? Segunda parte do parágrafo único. Diminuída de 1 a 2 terços. Falei antes, se pegar 6 anos, pode ser virar 2. Então, a questão do concurso diz que vai ser diminuída de 1/6 parte. Não, é diminuída de 1 a 2 terços. Vamos pegar ratão que eles botam aqui, hein? Opção 6 está errada. Vamos igual analisar a opção D. São elementos de tentativa. A conduta e a não consumação do ato por circunstâncias dependentes da vontade do agente. Está certa a questão. O que compõe a tentativa é
a conduta, tá? Que não pode ser configurada, e a não consumação por vontade alheia à do agente. Tá? Então, essa questão está certa. Então, a assertiva a ser marcada aqui é assertiva C, justificativa para a gente achar tá no material E, no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do Código Penal. Pessoal, até a próxima aula, um grande abraço, fique com Deus e cuide-se.